Bom dia, queridos alunos e alunas. Essa é a nossa primeira videoaula. Eu estou aqui tentando gravar com a ajuda de David Breno Cardoso. Conforme a gente combinou, eu coloquei nas notícias para vocês. Vocês tinham que fazer a leitura do livro do Goethe, do Friedman e do Hayek. E hoje eu vou fazer aqui uma pequena síntese do que esses autores destacam sobre o Estado moderno. Ou seja, quando esse Estado surgiu, por que ele surgiu, quais foram as configurações que ele foi desenvolvendo até chegar no estágio atual. Para iniciar, é importante a gente lembrar que não existe uma data precisa da criação do Estado. Alguns autores, inclusive, dizem que esse Estado moderno pode ter começado a se configurar desde do período final do feudalismo. Contudo, vários autores que estudam, não do ponto de vista histórico, mas também sociológico, eles destacam que a partir do século XVII, as transformações econômicas, políticas e sociais que foram surgindo na sociedade foram configurando uma nova forma de organização da sociedade. E isso aconteceu principalmente na sociedade europeia, com a constituição da burguesia. Porque até então nós sabemos que a organização social era o feudalismo, os senhores feudais tinham suas próprias leis, eles mesmos julgavam, condenavam, absolviam. Então, cada um no seu feudo, não havia necessidade de um ente, de uma instituição que fosse regular as relações sociais. Mas, sobretudo, a partir das transformações, quando os burgos começaram a se organizar nas cidades e foram construindo algumas cidades, foi necessário fazer uma organização que fosse regular essas questões sociais. E assim as transformações econômicas, políticas e sociais que foram ocorrendo ao longo desse período foram constituindo o que hoje a gente chama de Estado. Alguns autores dizem que, do ponto de vista institucional, ou até político, ou até jurídico, o Tratado de Westfália, ou o Auto Geral de Westfália, de 1648, foi que criou a base territorial como condição de existência do Estado. Porque até então não havia essa divisão, por exemplo, na Europa de Inglaterra, da França, Portugal, Itália. E esse tratado, que foi assinado em 1648, depois de várias guerras, cada nação, ou melhor, cada estado, cada monarca querendo expandir a base territorial, esse tratado possibilitou a condição de criação do Estado, porque possibilitou que a Europa fosse dividida em vários estados independentes. E esse tratado também possibilitou o que a gente chama de soberania, ou seja, o reconhecimento da soberania dos estados. Nesse tratado também, do ponto de vista jurídico, são colocadas as primeiras noções de povo, interesse geral e nação. Porque quando a gente estudou, inclusive, história e geografia, a gente sabe que para ter um Estado é preciso ter povo, ter território e ter a nação. Isso seria a ideia de nação. Até então tinha povos, tinha até interesses gerais, mas ainda não tinha essa questão do Estado dividido do ponto de vista geográfico, tal como a gente conhece hoje. E o Estado, nesse sentido, nesse tratado também, ele foi colocado como uma tendência a responder uma questão de comunidade, ou seja, uma organização comunitária com uma ideia de nação e de comunidade histórica. E também com a questão da soberania, ou seja, essa soberania dada como qualidade do poder estatal. E assim surgiu essa estrutura que a gente chama uma estrutura organizacional unitária com a adoção de sistemas jurídicos unificados, que passou a agrupar os indivíduos autônomos e consagrou também a eles liberdades e garantia de liberdades. Então o Estado também surge com essa noção de liberdade, sobretudo liberdade individual.
E a gente vai observando que nesse processo também foi constituído os direitos, porque se surge uma noção de liberdade, consequentemente é necessário surgir também os direitos. Daí que os estudiosos do direito vão dizer que esse tratado possibilitou a institucionalização do Estado de Direito. Isso aconteceu, sobretudo, entre os séculos XVII, como já falei, até o século XIX, onde a noção de Estado-nação possibilitou a integração econômica, ou seja, um mercado nacional. Porque se o capitalismo começou a se desenvolver, se o modo de produção não era mais o feudalismo, mas havia uma transição do feudalismo para o capitalismo, foi necessário que esses estados que foram organizados tivessem uma noção de integração econômica, e isso se fez mediante o mercado nacional. Essa integração também foi necessária do ponto de vista social, e aí surge a educação como um papel fundamental de possibilitar essa integração social, política, porque se surge o Estado como um ideal de direito e como o guardião do direito da liberdade, também surgiu essa integração política mediante a questão dos ideais democráticos. E também cultural, ou seja, a unificação linguística, considerando que os povos que até então viviam, onde hoje a gente conhece como Europa, cada um falava um dialeto diferente. Então foi necessária essa integração cultural e social, e aí a educação teve um papel fundamental de fazer essa unificação linguística para poder fortalecer o mercado nacional e fortalecer também essa ideia de identidade cultural e também de garantir que essas pessoas falassem uma mesma língua. E o Estado foi se organizando também pela necessidade de um sistema nacional de impostos, com regulações nacionais para as indústrias em substituição às fábricas locais, porque aí já começa também todo o desenvolvimento industrial, sobretudo na Inglaterra, e até então, mesmo essa ideia de liberdade, de direito, ela era articulada ao poder político dos reis. Então a burguesia, ela se aliou à monarquia, nesse momento inicial de constituição do Estado, para poder garantir essas regulações nacionais para as indústrias nascentes. E nesse processo, assim, o que cobre a educação? Os autores vão dizer, olha, a reprodução da visão da identidade nacional e a socialização de identidades dispersas, fragmentadas e plurais, como eu já falei anteriormente. Por quê? Porque era necessário que esse povo agora reunido num determinado espaço geográfico tivesse suas identidades culturais organizadas em torno de um bem comum, ou seja, do sentido do coletivo. E o Estado também, né, com a tendência de corresponder a uma nação ou uma comunidade histórica. Então é importante a gente observar esses aspectos. E nesse processo todinho, desde o século XVII até o século XIX, os autores vão dizer que o Estado ele se configurou de forma diferente. Absolutista, liberal, liberal-democrático, bem-estar social e neoliberal. É claro que essas formas de Estado, o próprio Durigueto vai dizer, o Luciano Grupp também, no texto Tudo Começou com Maquiavel, eles vão dizer que não foi uma questão histórica, dizer, o primeiro foi um Estado absolutista, depois o Estado liberal, depois o Estado liberal democrático e depois o Estado de bem-estar social e o Estado neoliberal. O Estado de bem-estar social e neoliberal, eles têm configurações mais históricas, datadas, determinadas, mas o Estado absolutista e liberal, eles conviveram, digamos, formas de Estados em nações diferentes no mesmo momento. Então, a gente, do ponto de vista didático, que a gente apresenta esses tipos de Estado, essas configurações, essas formas de Estado, para a gente poder entender como é que o Estado foi se organizando na sociedade capitalista. Então, o Estado absolutista, conforme vocês leram no texto, vocês vão observar que foi logo no início, assim que o feudalismo
cai, digamos, ou tem a sua crise, onde a burguesia se aliou com os monarcas para poder garantir o seu espaço. E nesse sentido, a realeza ainda tinha administração econômica, mercantilista, a justiça e o poder militar. Então, houve uma aliança da burguesia com a monarquia para poder garantir naquele primeiro momento essa reorganização desse poder, ou seja, a realeza ela não abre mão, digamos, da sua hegemonia logo em função da burguesia. Isso só foi acontecendo depois de vários conflitos entre países, sobretudo nesses conflitos que existem entre a burguesia e a monarquia, a questão dos católicos e os protestantes, porque a doutrina protestante também teve uma ética muito importante na configuração do capitalismo. Ainda havia lutas entre os camponeses e os senhores de terra, porque foi um momento também que houve digamos, a burguesia fundiária era muito forte e tinha poder e era mais aliada à realeza do que a própria burguesia que estava nascendo naquele momento com o processo de industrialização, e também conflitos entre o Estado e a sociedade civil, porque se o Estado começa a se organizar, a sociedade civil também começou a se organizar e começou a lutar pela garantia dos direitos, sobretudo das liberdades individuais e em torno da propriedade. Então, qual assim, a característica marcante do Estado absolutista? Intervenção na vida econômica. Em algumas nações era o principal responsável pela construção de uma base manufatureira, tinha um amplo quadro administrativo, judiciário e havia uma separação entre o público e o privado. Ou seja, a monarquia ainda estava no poder, então ela fazia essa divisão entre o público e o privado. Depois, os autores vão destacar a segunda forma de Estado, que é o Estado liberal. E esse Estado liberal, ele é mais frequente, ele assim, se organizou mais, sobretudo na Inglaterra. Depois das revoluções inglesas, a puritana de 1640 e a gloriosa de 1688, onde os interesses da burguesia em exercer o domínio político, ou seja, a hegemonia política, e de realizar a transformação burguesa da sociedade inglesa ficou muito latente. Então, essas revoluções, de fato, fizeram com que o Estado liberal se implantasse, principalmente na Inglaterra. E essas revoluções, elas levaram, inclusive, à implantação da monarquia parlamentar, ou seja, a burguesia ainda não tinha o total poder político, mas já tinha uma certa inserção, porque implantou uma monarquia parlamentar. Os fundiários também tiveram um papel importante nesse processo, porque eles eram extratores de mais-valias, e a partir daí os capitalistas começaram a assumir o poder. Porque se eles já estão no poder lá no parlamentarismo, então, quer dizer, o poder da monarquia ela vai caindo e termina sendo um poder figurativo, e a partir daí os capitalistas de fato assumem o poder, assumem a hegemonia, colocam as suas posições, sobretudo capitalistas, financeiras, e isso culminou também na França com a Revolução Francesa de 1789, onde o mote, a luta pela liberdade, pela igualdade e pela fraternidade. Então, a Revolução Francesa também, ela possibilitou que a monarquia de fato caísse e o Estado liberal ele se implantasse na Inglaterra. E a gente chamou que esse Estado era um Estado liberal clássico, porque defendia a liberdade e a propriedade, ou seja, mas a gente tem que lembrar que essa liberdade era somente para os homens que tinham propriedade, ou seja, não era uma liberdade para o povo. Embora tivesse se constituído um Estado com uma ideia de povo, de nação e de governo, mas o liberalismo clássico defende a liberdade e a propriedade. Vocês viram isso
dos autores que vocês estudaram, sobretudo no Luke e no Hobbes. Então, a gente também já começa a observar nesse tipo de estado um contorno mais nítido da separação entre o público e o privado. Por quê? Porque agora passa a ser importante a questão do mercado livre, ou seja, da livre concorrência. Então, você já começa essa demarcação mais forte entre o público e o privado, porque aí o mercado, ele passa a regular as relações econômicas. Então, houve as revoluções burguesas para a constituição desse Estado liberal. A burguesia manteve e ampliou suas conquistas, que ela já tinha algumas conquistas na aliança anterior com a monarquia, agora ela ampliou suas conquistas e, de fato, assumiu, né, o poder político e econômico. E a grande mote do Estado, a grande premissa do Estado, né, do Estado liberal, ou melhor, liberal, é o Estado representante do público, guardião do privado e a centralização das decisões políticas. Olha só, representa o interesse geral, garante a propriedade privada e centraliza as decisões políticas. Então, a grande característica do Estado liberal, que a gente poderia dizer, é a recusa da intervenção estatal na economia. Ou seja, essa recusa da intervenção estatal, do livre mercado, é que o Estado deixe de controlar os impostos, forneça ampla liberdade nas atividades econômicas, que ele tenha um poder político, ou seja, mas que não seja um poder político que vá dificultar as operações do mercado, porque o mercado é um mecanismo natural e regulador das relações econômicas e sociais. E a gente deve lembrar também, né, que a Adam Smith defendia, né, a mão invisível do mercado. E tem uma citação que ele, no autor que vocês estudaram, da Montaigne e do Dorigueto, que ele diz, olha, o mercado de compra e venda de mercadoria regularia a atividade produtiva, portanto, não caberia ao Estado interferir na produção dos produtos, na qualidade, na quantidade e nos preços. Então, quando a gente vê essa premissa aí defendida por Smith, o que a gente vai observar? Que, de fato, o Estado liberal, a característica básica dele é deixar que o mercado regule as relações e o Estado garanta a propriedade privada e as liberdades individuais do ponto de vista jurídico. Então, o Estado, segundo Hobbes e Luke, caberia zelar pela segurança de todos, zelar pela segurança dos bens públicos e da propriedade, ou seja, com essa ideia do contrato social. A vida poderia ser regulada por meio de leis, né? Pois as transformações na economia, na política e na ciência havia criado uma sociedade racional. Então, o racionalismo também surge nesse contexto, e esse racionalismo, digamos, né, voltado também para a defesa da propriedade. O liberalismo também destaca a livre concorrência, ou seja, quem produzisse e vendesse mais poderia lucrar e enriquecer. Garante a livre competição entre os mercados, e o Estado, além de tudo, ele aparece como um elemento novo, o Estado consumidor, pois o Estado ele vai passar também a consumir os produtos da burguesia, sobretudo a burocracia, que são todas as leis, aquele aparato burocrático de lei, de contrato, e o complexo industrial militar. Então, o Estado é chamado a intervir na economia, nesse sentido da compra dos aparatos burocráticos e também do complexo industrial militar. Então, qual seria a finalidade do Estado liberal? Seria a segurança, ou seja, pessoas e valores em que se funda a sociedade, a justiça formal, a igualdade formal para todos, tendo em vista a autonomia da atividade econômica e a garantia da propriedade privada. Então,
A educação no Estado liberal, qual seria o papel da educação? Aí eu trago novamente Adam Smith. Ele diz que teria que ser uma instrução em doses homeopáticas, porque os trabalhadores aprenderiam a trabalhar com a própria prática, ou seja, a educação aí não seria necessária, os trabalhadores não precisavam de ter altos estudos, porque eles bastavam pequenos rudimentos do cálculo e da escrita, isso Adam Smith diz, porque eles iam aprender a trabalhar com a própria prática, ou seja, saber manusear a máquina seria o suficiente para eles poderem atuar com a própria prática. Mas todo esse aparato do Estado liberal também ele vai surgindo transformações, até porque era necessário também garantir a liberdade, ou seja, se você garante a liberdade formal, os movimentos começam a se organizar e começam a requerer também participar da sociedade civil. A burguesia rompeu com as restrições feudais e implantou um regime político mais aberto, com apoio dos operários e camponeses. Esse apoio a gente pode dizer entre aspas, porque na verdade o Estado liberal democrático ele foi sendo construído também com o próprio movimento dos trabalhadores e da sociedade, que já começou a se organizar e buscar por melhoria nas condições de trabalho, porque nós sabemos que as primeiras fábricas, as condições de trabalho eram desumanas, mulheres, crianças trabalhavam, crianças de 5 anos nas fábricas, então jornadas de trabalhos extensivas, muito longas, falta de condições de moradia, ou seja, uma série de questões que foi levando aos trabalhadores se organizarem e, de fato, o Estado liberal ele começou a se configurar numa perspectiva de liberal democrático. Então, esse Estado também liberal democrático, em alguns países foram implantados o parlamentarismo, ou seja, como parlamento, como representante legítimo da sociedade civil, o apoio dos partidos políticos que começam a se organizar, sobretudo os partidos dos trabalhadores, que começam a lutar por melhores condições de vida, ou seja, a partir de alguns instrumentos que abrigavam pluralidade de princípios, de políticas, de ideias e de valores diferenciados, mas todos comungando, né? Sobretudo em favor da garantia dos direitos sociais, a eleição, o voto censitário, ou seja, e depois a luta dos trabalhadores pelo voto universal. Então, um conjunto de elementos também que os autores vão destacar, sobretudo o Espianes, vai dizer, olha, o Estado liberal democrático foi um Estado organizado a partir dos interesses, né, da luta e da defesa dos trabalhadores que começam a se organizar em partidos políticos e movimentos que vão lutar pela melhoria das condições de trabalho, vão lutar pela eleição, pelo voto universal. Então, esse movimento todo fez com que, de fato, né, o Estado, ele, digamos, abrisse mão de alguns, como se diz, abrisse mão de alguns elementos para poder atender às reivindicações dos trabalhadores, para não colocar em risco o próprio desenvolvimento do sistema capitalista. E o Ponce, né, ele tem um livro chamado Educação e Luta de Classe, em que ele diz, olha, nesse estado a burguesia instrui as massas trabalhadoras com técnicas produtivas, dosou com parcimônia o ensino primário, criou escolas profissionalizantes e criou um sistema educacional dual, profissionalizante ou propedêutico, ou seja, mesmo com todos os movimentos dos trabalhadores, com toda a luta pela ampliação dos direitos sociais, a educação é um desses direitos, mas mesmo assim, esse Estado liberal democrático, ele não possibilitou que os trabalhadores tivessem uma educação nas mesmas condições que a classe dominante teve, ou seja, que a burguesia tinha. Então, fez um sistema de ensino dual, o ensino profissionalizante para as classes trabalhadoras e o ensino propedêutico para a elite, ou seja, para os dirigentes. Então, a gente tem esse tipo de Estado. Depois a gente vai ter a segunda configuração já no século XX, que é o Estado de Bem-Estar Social, o Welfare State, que alguns autores chamam que foi um pacto keynesiano, e sobretudo porque as bases materiais e subjetivas de sustentação do Estado liberal estavam abaladas, sobretudo com
depois da primeira, da Revolução Russa, da Primeira Guerra Mundial, da Revolução Russa, da Segunda Guerra Mundial, ou seja, uma série de elementos que questionavam esse Estado liberal e assim começaram, né, novos pensamentos, sobretudo de Keynes, no sentido de que o Estado deveria intervir na economia para poder garantir as condições de desenvolvimento e ampliação do capitalismo, sobretudo naqueles países que foram afetados pela guerra. Então, as ideias do Estado de bem-estar social era contra a poupança, ou seja, pelo investimento produtivo, ou seja, contra o capital especulativo e pelo investimento na produção. A saída para a crise, sobretudo a crise de 29 e posteriormente após a Segunda Guerra Mundial, deveria ser sanada pela intervenção estatal. E também defendia a intervenção do Estado nos mercados instáveis. Esse estado de bem-estar social a gente vai estudar mais no próximo vídeo, a gente vai apresentar alguns elementos desse estado e a gente vai para o estado neoliberal, que é o atual estado que a gente vivencia hoje, né? Depois de todo o momento que a gente chama de 40 anos, né? Ou seja, de 45 a 75, a gente teve um estado que é chamado de estado de bem-estar social, ou welfare state. Esse estado, sobretudo nos países de capitalismo avançado, conseguiu implantar um sistema de investimento, não só na área econômica, mas também na área social. É claro que a gente vai ver no próximo vídeo que esse estado ele tem configurações diferenciadas, mas a gente vai observar que em alguns países ele conseguiu garantir políticas que de fato, né, conseguiram atender aos direitos sociais de grande parte da população. E depois a quinta configuração, forma de Estado que a gente conhece é o Estado neoliberal, que surge novamente, né, as ideias do liberalismo e começa sobretudo com essa ideia de polarização Estado-mercado, também chamado de ideologia neoliberal, reação teórica e política a Keynes, né? E a gente tem duas obras que inclusive a gente indicou para a leitura, que é a de Friedrich Hayek, que foi escrita em 1944, chamado Caminho da Servidão, e a de Milton Friedman, escrita em 1962, chamado Capitalismo e Liberdade. E essas duas obras são as obras fundamentais para a gente compreender as premissas do Estado neoliberal ou do neoliberalismo, porque todas as premissas defendidas por esses autores são de críticas à intervenção estatal. Então, quando eles começam os livros, O Caminho da Servidão. O Caminho da Servidão, em síntese, quer dizer que o estado de bem-estar social levou à acomodação, ou seja, as pessoas se tornaram servas, sem iniciativa. Por quê? Porque elas vão agora depender somente da ação do Estado. E Capitalismo e Liberdade é uma crítica aos modelos, sobretudo ao modelo socialista da União Soviética. E aí, Capitalismo e Liberdade, porque é uma crítica que eles faziam, né, às economias planificadas, porque diziam que lá eles tinham desenvolvimento, mas não tinham liberdade. Então, as ideias de Friedman e de Hayek criticam, né, o planejamento estatal e liberdade, destacam que a concorrência do mercado é o motor da liberdade e que a desigualdade social e a concorrência seriam os motores do desenvolvimento e do progresso, ou seja, é necessário ter desigualdade social e ter concorrência para que as pessoas possam buscar forma de progressão, de progredir. Eles defendem a ação mínima do Estado na questão social, ou seja, o Estado ele deve investir o mínimo possível nas questões sociais, e vocês observam, por isso que a gente chama a teoria do Estado mínimo, a ideologia do Estado mínimo, que é o Estado atender, né, somente os casos mais necessitados, ou seja, uma ação mínima mesmo, uma ação assistencialista, somente para aqueles que não possam buscar sua forma de sobrevivência. E também a questão da desregulação dos mercados, que a gente vê isso lá nos clássicos do liberalismo, como Adam Smith, e a gente vai ver agora nos pensamentos neoliberais.
Em síntese, o que é que a gente poderia dizer do Estado moderno nessas configurações? Que todas essas formas de Estado que a gente apresentou aqui, o Estado absolutista, o Estado liberal, o Estado liberal democrático, o Estado de bem-estar social, o Estado neoliberal, que são estados desenvolvidos no âmbito do modo de produção capitalista, todos eles buscaram desenvolver mecanismos que asseguraram e asseguram ainda hoje as condições políticas fundamentais para a extração do trabalho excedente, ou seja, do lucro. Embora o Estado ele desenvolva políticas, ele desenvolva ações, ele desenvolva assistência, políticas públicas, mas o objetivo principal é garantir as condições de produção e reprodução do modo de produção capitalista. Ou seja, garantir formas do capitalismo se manter enquanto tal, enquanto modo de produção predominante e garantir a extração da mais-valia, ou seja, o lucro para a classe burguesa. Então esse é o nosso primeiro vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, foi a primeira tentativa, peço desculpas por alguns momentos de tensão que possa aparecer, mas eu tentei fazer o melhor que eu pude.